Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Anima Talk, o podcast da UTE Engenharia de Emoções. Mais uma vez estamos aqui, eu e Priscila Carvalhinha. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos novamente. Vamos à nossa convidada, vamos deixar ela se apresentar. Vamos lá, estamos aqui com a Babi Carvalho e vamos deixar ela se apresentar. Cheguei! É que eu gosto de chegar dançando, então, oi, gente! Me apresentando aqui pra vocês, no meu RG tá Bárbara, mas me chamem de Babi, por favor, viu? Vocês não contem pra ninguém que meu nome é Bárbara, não contem pra ninguém. Aí milhões de pessoas assistindo nesse momento pro YouTube, vocês também, não contem pra ninguém. Vamos nessa. Eu sou a pessoinha que tem como forças de assinatura humor, criatividade, amor ao aprendizado, vitalidade, curiosidade e generosidade. Mas a gente vai se aprofundar nisso aí quando a gente começar a falar do assunto. Sou fã número 1 da minha mãe, da minha irmã e dos Mamonas Assassinas. Acredito que existe sim felicidade na segunda-feira de manhã, vivo isso, estudo isso, aplico isso todos os dias na minha vida, não só nas segundas-feiras, mas nos outros dias também. E ainda para a parte mais careta da apresentação, meu currículo. Eu sou formada, eu tenho certificação como Chief Happiness Officer, que é gestora de felicidade no trabalho, mas também sou especialista em comunicação interna e endomarketing. Tenho MBA em RH, então tenho ali um pouquinho de comunicação, de RH, de marketing e de felicidade no trabalho. Esse aí é meu currículo. Mistura boa. Mistura boa. E aí eu começo sempre me apresentando pelas minhas forças de caráter, né? Eu falei que é Começar falando sobre o que é felicidade. a pergunta que não quer calar. Na verdade, essa pergunta só perde pra dinheiro traz felicidade? Eu acho que só perde pra essa. Mas o que é a felicidade, né? Eu gosto muito de trazer o conceito de felicidade no geral, porque pra gente que tá muito envolvido com o mundo corporativo, a gente pensa muito na felicidade no trabalho. Mas pra gente pensar em felicidade no trabalho, a gente tem que pensar nas bases da nossa felicidade, né? E tem um construto que eu gosto muito, que é de uma psicóloga que é da Universidade de Berkeley, a Sônia Liuburminski. Ela diz que felicidade é a sensação, é o contentamento com a vida, é a sensação de que a vida vale a pena. Existem 1000 caminhos aí para felicidade, que a gente chama de felicidade hedônica e felicidade eudaimônica, que uma parte está ligada mais para o prazer e outra está mais ligada a propósito, enfim. Mas eu gosto muito desse construto de que é a sensação de que a vida vale a pena, é o contentamento com tudo que a gente tem. Essa é a base aí da felicidade. E quando a gente pensa em felicidade no trabalho, né? Tá, já que é a sensação de que a vida vale a pena, então, olhando para o mundo do trabalho, felicidade no trabalho é saber que aquele meu tempo ali é bem vivido, que a atividade que eu faço tem valor, tem um propósito, tem um sentido, que aquele tempo ali que eu tô dedicada às minhas atividades profissionais é bem vividas. Então, se a gente fosse resumir felicidade, basicamente, é isso. Eu confesso que a única coisa que eu consegui pensar é, e aí? O dinheiro traz felicidade? Eu sabia, essa é a pergunta que não quer calar. Dinheiro traz ou não traz felicidade? Você já tem essa resposta? Como é que é o esquema? Na verdade, eu vou dar uma resposta que no começo, quando as pessoas ouvem, elas se frustram. A resposta é depende. 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 Mas vamos lá, por que depende? Depende da condição de vida da pessoa, né? A gente pensa muito que... A gente, na verdade, tem essa consciência de que a pessoa só pode pensar em felicidade quando ela tem condições dignas de vida, né? Então, se a gente for olhar em diversas regiões, não só do nosso país, mas do mundo lá fora, pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, não têm um trabalho, a localidade onde elas moram não tem nenhum saneamento básico. Essas pessoas, elas não conseguem pensar em felicidade, porque elas não têm as necessidades básicas atendidas, elas não têm dignidade, né? Não têm condições humanas para viver. Então, para essas pessoas, sim, dinheiro traria felicidade.
Porque elas vão ter saneamento básico, aí elas vão ter o que comer, elas vão ter como ir ao médico se sentir doente. Sim. Enfim, elas vão conseguir tocar a vida, pagar as contas, ter onde morar e etc. Agora, pra gente aqui e pra quem tá assistindo a gente, as nossas condições, a gente tem onde morar, a gente tem o que comer, a gente tem um trabalho, a gente faz o que gosta, pelo menos a gente aqui, e eu espero que vocês aí também. Então, pra gente, dinheiro não vai trazer felicidade. E aí, isso leva... Eu já ouvi também uma pessoa rebateu assim... mas aquele seu sonho de ir pra Disney que você tem... Se você tiver dinheiro, você realiza seu sonho e você vai ser feliz. Aí eu venho com mais quebrando um mito, na verdade, né? Explicando que felicidade é diferente de alegria, né? Felicidade é algo que tá ligado ali ao nosso propósito de vida, é algo profundo. E a alegria é um sentimento, ela é uma emoção. Tanto que se vocês observarem no filme Divertidamente, que personagens que tem ali? Alegria, tristeza, medo, raiva, ansiedade, nojo, enfim, tédio. Não tem um personagem chamado felicidade, porque o filme fala de emoções. E felicidade não é uma emoção. Então, eu gosto muito de explicar também que felicidade é diferente de alegria para as pessoas terem essa consciência. Então, mais uma vez, voltando na pergunta do dinheiro, dinheiro traz ou não felicidade? Pra gente que tem as condições dignas, né, para viver, o dinheiro não vai trazer felicidade, ele vai trazer a alegria. Então, eu vou fazer uma viagem, vou realizar o meu sonho e vou estar alegre ali naquele momento. Aquela viagem não vai durar para sempre. Sim. Quando acabar aquela viagem, quando eu voltar, eu tô de volta à minha realidade. E aí, a minha alegria, ela, por ser uma emoção, ela nem sempre tá aqui agarrada comigo. A gente acorda de manhã empolgado, não sei o que, agitado, mas a gente não tá alegre o tempo todo. Sim. Tem hora que a gente se estressa. Tem dias que tudo que a gente programou no checklist da gente dá errado. E aí, não tem jeito. Eu tenho que rever todos os meus planos, imprevistos acontecem. As minhas pessoas favoritas no mundo, elas não são imortais. Então, em algum momento, eu vou perder alguém. E aí, a gente sente tristeza. Se algo der errado, a gente sente raiva. Se a gente tá em situação de perigo, a gente vai sentir medo. Então, a gente não tem a alegria também o tempo todo. Então, é bacana também sempre conscientizar as pessoas que felicidade é diferente de alegria. Quando você for pensar no seu conceito de felicidade, avalie aí se você tá olhando só para as suas alegrias ou se você tá pensando no seu propósito de vida também. Isso é muito importante pensar. Eu acho que você trouxe pontos importantes, né? Eu acho que, primeiro, esse olhar de diversidade social. Sim. Então, a gente entender que a nossa relação com a vida vai ser diferente da relação da vida com o outro, porque existe essa diferença social, né? E é impossível uma pessoa que, por exemplo, não tem o que comer, não tem onde morar, ela não tem segurança física, ela não tem o básico, a integridade dela tá o tempo inteiro ameaçada. Uhum. Então, sim, né? A gente precisa ter políticas que, de fato, olhem para isso e coloquem as pessoas no mínimo de condição de proteger a própria vida no sentido, né, de ter uma casa, ter o que comer, ter um bom acesso à educação, a médicos, enfim, né? Então, acho que esse é um ponto importante que você trouxe. E aí, eu acho que 2 pontos que eu amo, porque eu adoro falar das emoções, e no final das contas eu trabalho muito com isso, com esse aspecto da educação emocional, o quanto é importante a gente aprender a nomear as emoções e o quanto, muitas das vezes, a gente não entende que as emoções, elas têm esse ciclo, né? Então, ela tem um ciclo de carga e descarga, e a gente precisa aprender a vivenciar a carga da emoção e a descarga da emoção, e que isso também é possível fazer através da percepção, do corpo, enfim, né? Você foi perfeita na colocação. E que as nossas emoções, elas têm um objetivo. Então, porque a emoção é negativa, a emoção é positiva, e eu sempre detestei essa coisa do emoção positiva e emoção negativa, porque todas as emoções, elas têm uma finalidade. Quando falta aquela emoção, tem alguma coisa que está acontecendo, algo que você está perdendo e não está se conectando com aquilo. Quando aquilo está em excesso, também tem algo que você está... Então, assim, você está alegre o tempo todo também não é bom. Não. Porque isso quer dizer coisas sobre você, sobre a sua dificuldade de lidar com a realidade, sobre, às vezes, você tá olhando o mundo e talvez você não está... Você está dissociando ali, você está recebendo aquela realidade, não está processando aquela realidade. Então, assim, as emoções, todas elas têm uma finalidade, né? A raiva, o medo. Então, acho que isso é um ponto, assim, que
que eu gosto de trabalhar muito quando eu tô nesses processos de educação emocional. E eu acho que outro ponto que você trouxe, né, que existe o prazer momentâneo e o prazer de longo prazo, digamos assim, né? E se a gente pudesse botar alegria, felicidade nesse lugar, Isso é isso. aí. Tem coisas que são momentâneas, elas são de curto prazo, né? Aquela satisfação de curto prazo. Sim. Eu vou comer uma comida gostosa num restaurante, eu vou fazer uma viagem. Mas é isso, aquilo é uma satisfação momentânea. E a gente Exato. precisa entender que ela cumpre uma função, muitas das vezes, de suprir e tapar um buraquinho ali que às vezes a gente não tá tendo outro recurso para lidar e tá tudo bem, mas a gente precisa ter consciência disso. E outra coisa é a gente aprender a construir um caminho de satisfação de longo prazo, que significa que para eu chegar lá em determinado lugar, tem um caminho para eu seguir. Eu vou passar por desafio, eu vou ter momentos de felicidade, eu vou ter momentos onde eu vou deitar em posição fetal, eu vou chorar, eu vou falar, nossa, não tá funcionando e tá tudo bem. Daí você levanta e você continua, né? Então, esse olhar, né, pro curto e pro longo prazo, assim, né? E de como a gente começa a se relacionar com isso de outra forma. E aí, você falando sobre isso me lembrou muito porque na época que eu trabalhava no mundo corporativo, eu tive uma pessoa na minha equipe que ele teve a possibilidade de escolher ou ele ia embarcar ou ele ia fazer uma expatriação. Só que quando você embarca, você ganha muito dinheiro. Porque você ganha 88,5% a mais do seu salário. E o expatriado, ele ia com o salário dele, só que ele ia estar em outro país, enfim, né? E aí eu conversei muito com ele sobre isso, porque a questão para ele da progressão financeira era muito importante. E aí eu falei para ele, tá, mas e daqui a 2 anos? Daqui a 3 anos? Como você vai estar se sentindo? Porque é sobre a experiência que você vai viver, sobre o sentido que você está colocando naquilo. O dinheiro, ele vai vir, o aumento às vezes vem, e aí a pessoa fica super feliz no primeiro, no segundo, no terceiro mês, e depois ela tá muito desmotivada de novo, porque não é sobre, né? E aí a gente tá fazendo esse recorte das pessoas que têm uma condição de vida, né, sustentável. Mas não é sobre isso, porque isso não vai suprir esse buraco, tem alguma coisa para além. Então, eu passei, assim, bons encontros com ele, né? Trocando, falando, né? Enfim, fazendo perguntas para ele entrar nesse processo mais de reflexão. E, no final das contas, ele foi expatriado. Ele falou, cara, realmente, do tipo assim, não faz sentido. Eu acho que eu vou expatriar porque a experiência que eu vou ter na expatriação é uma coisa que talvez eu vá levar para muito mais tempo do que se eu for embarcar, que é uma coisa que, ok, eu vou ganhar mais dinheiro, tem algum nível de experiência, mas eu sempre quis morar fora do país. Então, é curioso, né? Porque às vezes isso bate, assim, na nossa porta e a gente não consegue dar aquela parada para processar e falar, pera, né? Onde é que cada coisa se encaixa? O que cada coisa tá suprindo, né? E quais são as minhas dores e as emoções que aquilo ali, né, tá provocando em mim. Então, foi bem interessante, assim, te ouvir, porque me conectou com isso tudo. Bom, eu queria fazer já algumas ponderações sobre a felicidade no trabalho. Eu acho que a pergunta se o dinheiro traz a felicidade, a gente pode aplicar isso para a felicidade no trabalho através de uma outra ótica, né? Se quem estudou administração, quem estudou RH, com certeza já ouviu falar na pirâmide de Maslow. Sim. E a gente vê muita empresa por aí que tem o escorrega, tem o ping-pong e tá contando, cronometrando o tempo que a pessoa demora para ir ao banheiro, quantas vezes ele vai, quantas vezes ele bebe água. Então, e tem um salário pequeno que a pessoa não consegue viver, ela sobrevive, ela não vive. Então, acho que a gente já traz a primeira reflexão sobre a felicidade no trabalho aqui, né? Sim. Prometo que eu não vou falar mal do capitalismo de novo, mas a gente... Isso vai para melhores momentos de final de ano. A gente pode olhar através da ótica também do mundo consumista que a gente vive, né? As pessoas estão sempre entre o desejo de ter e o tédio de possuir, né? Eu quero conseguir, eu quero a próxima coisa, eu não aproveito aquilo ali que eu tive. Isso aí. E a outra coisa é sobre a questão das emoções, que a gente precisa entender a diferença de ter domínio e ter controle, né? Sim. Porque a gente tá sempre procurando alguém que não transparece a gente, né? Tá sempre procurando alguém que não transparece as emoções,
que parece até não expressa que não tem, mas se a gente for na literatura e procurar quem é que não tem a emoção, é a pessoa mais perigosa que a gente tem na sociedade. Exatamente. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente está construindo para o futuro, porque a gente não pode construir pessoas que acreditam que isso é uma coisa positiva. A gente tem que parar para pensar bem, né? E eu acho que você tá falando disso, né? Das emoções, assim, do controle das emoções. E aí eu acho que outro ponto que às vezes as pessoas confundem, né? Eu nem gosto muito de falar controle emocional, porque muitas das vezes entra no lugar da repressão, né? Então, assim, eu não vou me permitir sentir e acha que isso é fazer um gerenciamento daquilo que tá sentindo, né? E, na real, não é sobre isso, né? Então, é como eu me permito sentir o que eu tô sentindo, validar tudo o que eu tô sentindo, expressar isso sem que isso, né, de alguma forma também machuque o outro, né? Então, às vezes, eu vou precisar expressar isso em outro momento, eu vou precisar ir pro quarto berrar, socar o travesseiro, sei lá, não importa, né? Mas validar, processar, parar, olhar e falar assim, pera, tá bom, agora que eu já entendi o que... Aí botar a cabeça pra funcionar junto, né? E falar assim, tá, qual é a mensagem que essa emoção veio me trazer? O que eu tô precisando que dentro dessa situação não tá acontecendo? E como eu posso fazer pra ter um pouco mais disso, né? E aí sim eu vou me relacionar com o outro, expressar, colocar os meus pontos... Mas, às vezes, as pessoas confundem esse lugar e entram no lugar da repressão. E aí, de duas, uma, né? Ou a pessoa implode ou ela explode. Sim. Né? E aí, ou ela adoece a pessoa que tá em volta dela. Porque ela vai começar a explodir, vai sobrecarregar o outro. Né? E aí, enfim. Então, eu acho que essa dinâmica é uma dinâmica importante da gente entender que a gente tem um processo para lidar com a emoção. Enfim, né? Eu acho que é isso. Isso tá muito conectado com o primeiro ponto que você trouxe sobre, a pessoa tá alegre o tempo todo, ou tá... Isso me lembrou muito agora, conectando, né, com esse o primeiro ponto que você trouxe e esse último ponto agora. E aí, as pessoas sempre falam assim, você tá alegre o tempo todo, não é possível, mas você é assim o tempo todo. Não, gente, eu não sou alegre o tempo todo. A diferença é que vocês só me veem nos momentos em que eu tô alegre, porque quando eu tô sentindo quando eu tô com os outros sentimentos, eu cuido de mim, procuro me isolar pra... Deixa aquilo ali passar, deixa aquilo ali sentir pra eu não respingar em ninguém. Então, assim, se eu consigo não ter o controle, né? Como a Pri falou, que o controle parece que você tá reprimindo. Mas, assim, se eu consigo cuidar das minhas emoções, se eu sei que algumas delas vão transbordar no outro... e eu puder escolher só transbordar alegria, então é isso que eu vou fazer. E aí, por isso que muita gente me pergunta, mas você é alegre o tempo todo, nossa, não é possível. É porque você só me vê no meu momento alegre. Porque eu sou testemunha. Quando eu tô... Eu já presenciei um diálogo desses. E quando eu tô transbordando outras emoções... Eu evito ter muito contato com as pessoas. Então, primeiro eu trabalho... Tô com raiva, enfim, sabe, extravaso, deixo sair, não reprimir, porque se a gente guarda, é o que a Pri falou, isso vai fazer mal pra gente, óbvio. Mas assim, eu deixo sair, se tiver que chorar, chora, se tiver que gritar, grita, se tiver que... Enfim, deixa aquilo... tô com raiva mesmo, e é isso aí, vai e sai logo, que é pra eu conseguir me liberar e voltar a ter os outros sentimentos que o pessoal chama, né, de equivalência positiva. Então, e é muito legal você falar isso, né? Porque isso, pra mim, é o exemplo de gestão emocional, né? A gente tá falando do controle, pra mim, a gestão é sobre isso, é sobre eu ter autoconsciência, eu perceber que aquilo tá acontecendo e eu fazer uma escolha consciente. Pera... Aqui, nesse momento, eu não quero agir dessa forma. Não é isso que eu quero fazer. Então, como eu vou cuidar disso... E, às vezes, eu preciso literalmente me retirar. Sim. E a gente precisa começar a normalizar o momento em que a pessoa fala... Dá licença, eu preciso sair. Preciso de um momento... Eu preciso de um espaço meu, né? Então, e é muito engraçado, porque E aí, por conta da maternidade, eu precisei aprender a fazer muito mais isso... E em determinados momentos eu falo,
gente, desculpa, não dá pra mim, eu preciso ir pro quarto, eu vou pro quarto, fecho a porta do quarto e eu fico até eu... E é muito curioso, porque minha filha tem 5 anos e meio. E ela faz isso. Ela, quando tá muito irritada, ela vai pro quarto e fala, não quero falar com ninguém. E aí ela fecha a porta do quarto, Ai, e que aí eu lindo. abro a porta e falo assim, quando você precisar conversar, a mamãe tá aqui, você chama a mamãe e eu fecho a porta. E aí o pessoal na escola começou a falar que ela fala que tá com sono, e aí ela vai pra um colchonete, e na real ela não tá com sono. Eles começaram a perceber que ela só tava querendo deitar pra processar o que ela tava e voltar. E aí esse movimento dela começou a incentivar outras crianças a fazer esse movimento. Gente, Então a gente precisa normalizar esse tipo de coisa, lindo. sabe? Ensinar as crianças a fazerem a gestão. Imagina que mundo melhor a gente vai ter se todo mundo começar agora a aprender isso. E gente, eu acho que adultos melhores E eu teremos. acho que tem um outro ponto, que é quando a gente faz isso com a gente começa a validar que o outro também faça, né? Então, assim, quando eu tô num conflito no trabalho, ou quando tem alguma coisa acontecendo, entender que a pessoa A talvez vai ficar frustrada, a B vai ficar feliz, a C vai ficar qualquer outra coisa. E ninguém tá errado no sentir, né? Tudo é válido. Sim, exato. Né? Sim. E ok, a pessoa sente dessa forma. E quando eu aprendo a validar isso em mim, eu entendo a importância de validar, eu começo a conseguir espelhar isso para validar no outro. Então, não adianta você querer apoiar o outro no sentir dele enquanto você não viveu o seu processo. Sim. Enquanto você não aprendeu a fazer isso com você, sabe? Isso aí. Porque eu acho que vai muito mais pelo lugar do exemplo, que as pessoas começam a perceber que aquilo ali é um espaço que é possível de fazer, e elas vão se permitindo fazer no processo, e você só vai ali alimentando aquilo, né? Então, assim, eu acho que são pontos muito importantes que você trouxe de verdade, assim. E eu acho que a gestão emocional é empoderamento, né? Primeiro, por mim, porque eu não me coloco de uma forma que eu não quero me colocar, porque eu estou influenciado pelas minhas emoções. E segundo, pelo próximo, porque invariavelmente a gente vai ter relações de poder. Sejam elas por questões de gênero, por questões de força, por questão de hierarquia corporativa. A gente tem pessoas que se falam mais alto, a outra tem que se calar. Ela não vai poder igualar o tom de voz. Então, no momento que eu aprendo que eu não devo fazer isso, primeiro eu vou repensar e vou me colocar de uma maneira melhor, eu tô empoderando o outro. Ele tá em condição de... E no final isso é tão próspero, né? Que às vezes uma decisão errada que eu iria impor a alguém, eu mesmo já mudo de ideia antes de eu voltar, porque eu só tava com raiva. Você já consegue repensar aquela situação de um jeito melhor. Isso Não, aí. e o quanto a influência das emoções realmente traz essa dinâmica de relação de poder, né? Porque quando a gente tá falando sobre relação, quantos exemplos a gente tem de autoridade que vem através do medo, né? Então, assim, a maior parte das relações de parentalidade, ela vem da relação é construída, né, numa relação do medo, a gente vem nisso, e agora que a gente começa a falar que, né, existe um lugar de liderança dentro da parentalidade que não é sendo exercendo através do medo, mas sim através desse espaço de criar um espaço de diálogo, que não é sobre ser permissivo. Então, a gente estava falando do podcast anterior, né? Não é sobre ser permissivo, mas é sobre conseguir lidar os contornos suficientes e, ao mesmo tempo, permitir que todas as frustrações que existem com relação àquilo que está sendo estabelecido aconteçam, porque faz parte, a gente se frustra. E quanto a outros tipos de relação, né? Que também existem com relação ao medo. A gente está na empresa e aí é isso, né? Eu tenho um ambiente onde eu vou construir um espaço de hierarquia e de relação de chefia que vai, ao invés de ser um espaço colaborativo, onde as pessoas conseguem se colocar por conta do medo, é o medo de ser demitido, é o medo de sei lá o quê, enfim. Então, o controle das emoções é de fato um espaço de poder, né? E aí a gente vê, a internet trabalha muito bem isso, o marketing trabalha muito bem isso, porque eu faço o outro comprar por quê? Porque eu movimento as emoções dele, eu conecto com as emoções dele e crio um desejo e uma necessidade naquela pessoa. Então, assim, de fato, quando a gente consegue ter
um olhar para as nossas emoções, a gente começa a conseguir se afastar um pouco e falar, pera, eu tô decidindo por mim ou eu tô decidindo porque tem alguma coisa que tá acontecendo? E essa coisa que tá acontecendo pode ser externa ou pode ser interna. Pode ser uma dor interna que eu carrego, e a gente falou das nossas carências também no episódio anterior, e que eu só tô tapando o buraco de uma carência ali que eu não tô cuidando, sabe? Verdadeiramente cuidando. Então, são pontos E importantes. que pode ser de várias formas. Pode ser o comprar, pode ser a alegria momentânea, ou pode ser se impor a alguém só para preencher um vazio. Exato, exatamente. É muito interessante esse ponto que vocês trouxeram, e quando a Pri falou também de criar um espaço colaborativo ali na organização, para mim, assim, o auge do auge, uma pessoa na posição de liderança, abrir espaço para as pessoas da sua equipe e dizerem assim, eu quero ouvir vocês, ou num feedback individual, eu quero te ouvir, assim, você acha que tem alguma coisa que eu posso melhorar? O que você acha de mim enquanto líder? Ou o que você acha? E aí dá espaço mesmo para a pessoa, ou o que você tá achando do nosso fluxo de trabalho? O que você acha que poderia melhorar? Eu quero que você fique bem à vontade. Gente, quando um líder fala isso, meu olho chega a brilhar, eu fico assim, pra mim é o auge do auge, porque olha o espaço de confiança que a pessoa tá criando com esse liderado. Isso, pra mim, a pessoa me ganha ali. Um líder me ganha quando ele tem essa atitude. E aí eu penso em todas as pessoas que em toda a minha vida, né, que eu já tive, que foram... estavam acima de mim, e eu fico lembrando de todas essas pessoas que já chegaram pra mim em algum momento e disseram, e aí, eu quero te ouvir. O que você tá achando de mim? O que você tá achando do nosso fluxo de trabalho? Eu quero que você sugira, eu quero que você fique à vontade pra falar, pra dizer o que tá sentindo, ou como é que a gente pode melhorar. Nossa, ali me ganha, porque é um espaço de segurança psicológica que a pessoa tá proporcionando ali. Isso faz uma baita diferença. Porque, assim, já tive experiências muito boas no trabalho, depois já tive experiências péssimas em empresas péssimas, com líderes péssimos, e aí voltei a ter experiências muito positivas. Então, assim, eu já provei dos dois lados, sabe? E aí, como é bom quando você se sente seguro no ambiente de trabalho, sabe? E isso, acho que é o primeiro passo que o líder dá para criar essa segurança toda. E isso é maravilhoso. E é muito legal você trazer isso, né? Porque eu acho que é um espaço de você, na liderança, ser genuíno em aprender. Sabe? A gente sair um pouco do lugar de eu sei quem eu sou, eu sei, e se colocar... Eu brinco muito isso quando eu vou facilitar qualquer coisa de comunicação não violenta. Pra mim, assim, eu criei um lugar de vamos ter menos verdades e mais hipóteses. É o meu ladinho de ciências, né? Porque enquanto eu tenho verdade, eu não tenho espaço pra refutar isso. Se eu tenho hipótese, eu tô o tempo inteiro colocando em xeque aquilo que eu acho. Eu tenho a curiosidade de falar, pera, isso aqui que eu criei e que eu enxergo, o que tá acontecendo reforça isso ou isso aqui já tá mudando? Né? Então, acho que quando a gente, nesse lugar de liderança, faz o nosso trabalho interno, porque a gente precisa fazer um trabalho interno para poder chegar para o outro e estar genuinamente interessado no que o outro vai falar, entendendo que o outro vai falar e é responsabilidade nossa também filtrar o que faz sentido pra gente e o que não faz, porque muitas das vezes quando a gente está no lugar de liderança, às vezes a gente vai precisar tomar algumas decisões e que nem sempre todas as decisões vão poder ser compartilhadas com a equipe. Ou que vão agradar a equipe. Mas não significa que você não vai ouvir o outro, né? E o ouvir o outro vai te provocar coisas. Vai te atravessar. E é o seu trabalho ficar com aquilo e fazer a sua gestão emocional, porque não é probleminha do outro, né? E tá tudo bem. Então, assim, é um trabalho, né? É um processo grande que existe pra gente se colocar nesse lugar genuíno de escuta. Verdade. Né? Então, e a gente se colocar um pouco mais humilde de aprender, assim, né? O tempo inteiro aprender sobre mim através do outro, aprender como eu me coloco também através da perspectiva do outro e olhando para dentro e para fora, né? E esse processo de
dentro e fora constantemente, assim. Tem que ter, tem que ter. Bom, e falando de resultado disso tudo, né? A gente tem a pesquisa que a Pri que fez, é verdade, eu só li. É verdade esse bilhete. Sobre o projeto Aristóteles. Ah, tá. Você falou sobre segurança psicológica e o Google passou anos pesquisando o que fazia as melhores equipes deles serem as melhores equipes. E a resposta foi segurança psicológica. Então, acho que a gente já pode entrar aqui. Eu imagino que a resposta dessa pergunta vai casar muito bem com o assunto agora. Qual é o maior mito sobre a felicidade corporativa? Nossa, sobre a felicidade corporativa. Eu acho que tem essa questão de achar que felicidade é todo mundo rindo no escritório o tempo todo. E que as empresas felizes são aquelas que têm a piscina de bolinha e o tobogã coloridão. Isso é o maior mito, isso é um mito horroroso. Nossa! Vamos lá, gente. Por favor, parem. Agora. 1, 2, 3. Por favor, parem! Esse é o nosso momento. E assim, na verdade, o que faz uma empresa feliz? Quando a gente fala de felicidade corporativa, ainda tem isso, né? A gente falou de felicidade, beleza. E aí a gente falou de felicidade no trabalho, que é a visão muito ali da felicidade do colaborador, né? De como a pessoa se sente feliz dentro da organização. Mas também tem o que a gente chama de felicidade corporativa, que é pela visão da empresa. Que é quando a empresa a empresa, né, está saudável, está feliz, o colaborador está feliz e o cliente está feliz. Então, felicidade corporativa, ela envolve todos esses aspectos. E uma empresa feliz é aquela que, óbvio, tem as metas dela em dia, mas com uma equipe saudável para bater essas metas, com um faturamento justificável para a equipe que ela tem, para os índices que ela tem internos. Então, quando eu olho lá absenteísmo, quando eu olho turnover, quando eu olho esses dados, peraí, isso tá bom ou está ruim? Isso aí é um indicativo de saudável, de felicidade também, tá envolvido ali com a felicidade da minha empresa. O meu consumidor também tá feliz com a minha empresa, porque o meu colaborador feliz vai fazer com que o meu consumidor seja feliz. Se eu tô, sei lá, no segmento de serviço, eu lembro muito das experiências mais recentes, dos contatos mais recentes, né, que me vem assim à cabeça. Segmento de serviço, mercado, beleza. O meu consumidor, o meu colaborador tá feliz o suficiente para atender com qualidade, para deixar tudo organizado, para fazer tudo, né, de acordo com o nosso fluxo lá, para que o meu cliente também esteja feliz. Se eu estou no setor de atendimento, meu cliente está sendo bem atendido pelo meu colaborador? Tá, se não está sendo bem atendido, peraí, o que tá impactando ali para essa pessoa não estar trabalhando com como é que eu vou dizer? Com o empenho que deveria estar. E aí são todos esses aspectos, mas o grande mito é isso, as pessoas acharem que a gente tem que estar rindo e feliz o tempo todo. Não, a gente tá batendo a meta, tá atendendo bem, tá todo mundo saudável, você tá tendo pessoas se afastando por burnout ou depressão, enfim. Olha esses indicadores, isso aí já vai te dar um norte de como é que a tua empresa tá caminhando na felicidade dela. É bem isso aí que a gente precisa avaliar, sabe? Aí eu acho que esse mito que você está falando tem exatamente a ver com o mito que a gente estava falando no início das emoções, efetivamente, Exatamente. né? Porque assim, não vai... Às vezes o coleguinha vai estar num dia ruim, ele vai estar chateado. E ok, sabe? Não é sobre isso. É sobre um contexto mais amplo. Quanto essas pessoas, elas de fato estão saudáveis ali naquele ambiente, né? Enfim, né? O quanto as pessoas... Aquilo ali não é um martírio, né? Isso aí. Segunda-feira não é um problema, porque eu penso que eu vou pro trabalho. Gente, quando tocar a musiquinha do Fantástico, tá Fantástico, tudo bem, assim. Não vamos, né, massacrar a musiquinha do Fantástico. A gente vai fazer um post sobre isso. A gente tá em 2025, vamos ver como é que a gente pode resolver isso, assim, sabe? Pensar muito nesses pontos, sabe? Bom, eu acho que
Tem um recorte que é fantástico no que você falou, que a gente, eu e a Pri, nós somos as pessoas que gostam de olhar o número por outra ótica, né? Eu sempre falo que... Todo mundo fala que os dados são o novo petróleo. O número não conta mentira, mas ele omite o contexto. Sim. Então, se quem tá olhando pro número não sabe o que tá olhando... E aí você falou da experiência do cliente. No RH é muito novo esse negócio de olhar para dado ainda, né? Infelizmente. Para alguns RHs ainda é uma dificuldade. Mas o NPS, o Net Promotion Score, que é feito com o cliente, pode dizer muita coisa pro RH. Pode trazer bons insumos aí. Ele pode dizer que o atendente não sabia, um problema de treinamento. Ele pode dizer que ele estava mal-humorado. Pode ser um problema de saúde, de bem-estar. Pode ser um problema de cargos e salários. O NPS, que é uma métrica originalmente, naturalmente do marketing, pode falar muito pro RH. Então, acho que cabe esse recorte aí que... Com certeza cabe. E enquanto você estava falando, me veio uma frase na cabeça que eu já falei ela algumas vezes. Acho que eu já fiz até um post com essa frase. Você pode não estar alegre o tempo todo, mas você é feliz todos os dias. Aquela diferença que a gente estava falando da alegria e da felicidade. E aí, quando a gente olha para o mundo corporativo... minha empresa não tem uma piscina de bolinha, não tem um tobogã, eu não tô alegre o tempo todo. Mas olha lá pro teu propósito, olha lá você tá satisfeito com o trabalho que você faz. E aí, sobre felicidade, eu olho muito pros dois lados também, né? O lado da pessoa e o lado da organização. O lado da pessoa, vamos lá. Se você não se sente feliz no seu trabalho, primeiro, você tá fazendo o que você gosta? Ou você tá numa área porque... fiquei desempregado, preciso de dinheiro, aceitei a primeira oportunidade que me veio. Porque já aconteceu comigo. Eu já trabalhei numa empresa horrorosa, totalmente fora da minha área de formação, porque na época eu precisava pagar as contas. Então, assim, apareceu essa oportunidade, beleza, eu vou ficar trabalhando aqui até conseguir voltar pra minha área. Ou por pressão, né? E foi um tempo, assim, horrível. Se eu pudesse criar áreas, funções, oportunidades, vagas para as pessoas só fazerem o que elas gostam, eu faria, porque eu já passei por isso e é horroroso. Então, assim, se você não tá se sentindo feliz no trabalho, você aí, enquanto pessoa, analisa. Primeiro, você tá na sua área de atuação? Você tá fazendo o que você escolheu estudar, escolheu fazer, ou você tá fora da sua área de atuação? Isso já impacta. E se você tá dentro da sua área de atuação, mas não tá se sentindo feliz, avalia. É o caso de você tá começando a se interessar por uma outra coisa e vai fazer uma transição de carreira, ou não, é realmente o local onde eu estou que não me faz bem. E aí sim você vai começar a identificar quais outros passos que você vai fazer para finalmente se sentir bem novamente. E para a empresa a mesma coisa, né? Quando ela olha para o colaborador, e aí eu vou resgatar o que você trouxe, vou fazer um link já com o que você trouxe da pirâmide de Maslow. Se os meus colaboradores não se sentem felizes, ou não se sentem satisfeitos, não sei qual é a métrica que você vai usar aí, mas existem várias para medir felicidade e bem-estar na organização, mas se os meus colaboradores não estão naquele ponto positivo ali, olha para a pirâmide de Maslow, olha lá, será que eu estou atendendo às necessidades básicas deles? E aí você, óbvio, vai olhar para a pirâmide de Maslow, aqueles dados ali que cabem para, né, a mão da empresa alcança. Então, eu tô dando um salário digno, tá dentro do que é para aquela função ali, para aquelas pessoas, ou eu tô pagando abaixo? Sim. Ou eu tenho um benefício que eu tô cumprindo com os benefícios, eu tô contribuindo pro bem-estar dessa pessoa. Os líderes que eu tô treinando esses líderes para que eles saibam se comunicar, para que eles saibam se expressar, para que eles abram um espaço seguro para essas pessoas. Então, começa a olhar aí, você tá atendendo às necessidades básicas do seu colaborador? Sim ou não? E aí você vai conseguir alcançar a felicidade corporativa quando você começar a fornecer isso. E o topo da pirâmide, né, é a realização pessoal. As pessoas, o plano de desenvolvimento da empresa, ele é adequado com o que as pessoas querem. A gente tem um caso da empresa que a gente atendia, que todo mundo que ela promovia para ser gerente de determinado setor ia embora. Ela nunca perguntou se o cara queria ser promovido, pô.
ela ia promovendo e todo mundo indo embora. Que ninguém queria assumir. Eles queriam continuar na função que eles estavam, que era bem remunerada, era onde o cara se sentia bem. Ele estava realizado, tinha que ter uma carreira em Y. Não, era sempre liderança. Era só e pra todo mundo que virava líder ia embora. E eu tenho até uma complementação do que você falou sobre as necessidades básicas, né? E eu falo assim, gente, o básico do básico mesmo, assim, esse colaborador tem os recursos suficientes para fazer o trabalho dele. Exato! Do tipo assim, o computador dele funciona, a máquina de trabalho, se ele tá num chão de fábrica, tá funcionando bem, ele tem as coisas necessárias, assim, do tipo, tá, você não vai pensar no benefício, pensa no básico. Nossa, tem uma falou boa tudo. mesa para trabalhar, é confortável pro cara sentar. E aí a gente tá falando de NR1, NR17, é do tipo assim, é o básico, né? Assim, o que essa pessoa precisa no dia a dia? Às vezes essa pessoa precisa de um software e o cara não tem o software e o cara tem que ficar batendo cabeça pra fazer 50 soluções e um trabalho que ele ia gastar, sei lá, 1 hora pra fazer, o cara demora 5 pra fazer porque ele não tem um recurso que ele precisa. E isso vai impactar na felicidade dele, óbvio, porque ele tá tendo muito mais trabalho, ele tá tendo muito mais sobrecarga mental pra resolver uma coisa do que ele teria se ele tivesse, né, o recurso que ele precisa para executar. Então, assim... Vou dar até um exemplo linkado a isso que você falou. Vou lá pro lado operacional, aquelas pessoas que trabalham, sei lá, em grandes fábricas, grandes indústrias. Às vezes, a bota que você tá oferecendo, o EPI, né? Vamos lá pra bota que você tá oferecendo pro seu colaborador. É do tamanho certo? Sim. É a bota certa? É a indicada para aquela atividade que ele tá fazendo? Aquilo ali tá machucando ele? Tá em bom estado ainda para ele usar? Ou precisa trocar? Ou ele corre o risco de a bota tá tão velha, a empresa nunca deu uma outra, que ele vai escorregar e se machucar e ter um problema sério aí, um problema físico. Ou a bota que deram pra ele tá apertada, só tem essa. E aí deram uma bota pra ele que tá apertada, o pé dele dói, o cara não consegue se locomover dentro da empresa pra fazer a atividade dele. Isso é o básico, igual você falou. É o básico do básico. E aí, outro ponto, assim, que eu acho que é dar o meu exemplo, né? Porque você falou da questão do eu estou feliz e às vezes cara, é o momento que você para, olha pra sua vida e você fala, não, eu vou derivar, não faz mais sentido isso aqui pra mim, né? E eu tava conversando com o Edu, acho que semana passada, mais ou menos umas 2 semanas no máximo, que eu me dei conta, eu falei, cara, em 2016 eu comecei esse processo, tem quase 10 anos. Uau! E aí eu falei pra ele, nossa, eu sou engenheira mecânica, eu trabalhava com engenharia, as pessoas tinham uma certa dificuldade, inclusive, de me ver muito nesse lugar, de gostar de pessoas, e eu sempre fui fascinada por isso, e eu falei, nossa, eu queria trabalhar com RH e tal, e é isso, né, tipo, para as pessoas tem uma distância gigante, e eu falei pra ele, cara, eu acabei de me dar conta de que quase 10 anos depois é que eu cheguei no lugar onde eu comecei a pensar assim, cara, eu queria muito chegar nesse lugar. Mas, saca, foram 10 anos de construção. E eu falei pra ele, e durante o caminho eu achei que eu tava me afastando muito disso, né? Porque Pensa mil coisas. E porque eu saí da engenharia e eu tenho, a gente tava falando de 50 milhões de coisas, eu tenho 50 milhões de formações diferentes, desde doulagem até terapeuta materno-infantil, e professora de yoga, e coach, e engenheira. E eu, assim, atendi parto, eu acompanhei parto de madrugada, tipo, 12 horas acompanhando mulher parindo. E no final das contas, isso tudo gerou um repertório gigante para eu conseguir entender o contexto dessa mulher dentro de um lugar de trabalho também. Boa. E aí, sabe, eu cheguei e falei, nossa, o que é o caminho, né? Porque às vezes a gente, tipo, vai fazendo as coisas e tudo vira um repertório. Sim. E às vezes a gente acha que em 1, 2 anos a gente não chegou ali e, cara, pera, sabe? Aonde eu de fato quero chegar? Porque tem coisas que vão ser uma construção. Eu preciso ganhar uma musculatura aqui, uma outra musculatura ali, até chegar ao lugar onde, né, em algum momento eu vislumbrei. E eu falei pra ele, caraca, do tipo, 10 anos quase, eu cheguei, sabe? Do tipo, nossa, chegou, eu tô vivendo isso aqui que eu construí desde 2016. Então, um recorte aqui, né, para as pessoas nesse sentido que, às vezes, a gente precisa pensar, às vezes a gente precisa planejar,
Porque, né, fazer uma transição de carreira requer um monte de coisas, Sim. né? Eu tinha 10 anos de trabalho, eu tinha uma carreira muito bem estabelecida, as pessoas me reconheciam por aquilo que eu estava fazendo. E óbvio que em termos de conhecimento e de, né, repertório, isso tudo vem comigo. Mas a Priscila que trabalha com RH, a Priscila que é mentora, as pessoas nunca ouviram falar. Então, eu tô construindo do zero. Então, a gente precisa se planejar para entender que esse processo dura um tempo também, né? Mas é isso, faz parte do processo e a gente se programar e entender e planejar e seguir o caminho e continuar seguindo o caminho, porque... Falou tudo. É isso. E eu acho que a gente volta a começar pelo porquê, né? Por que você faz o que você faz? Você escolheu essa profissão Se pergunte, exatamente. É alguma coisa que te realiza ou porque é uma posição que te dá um status que... no final das contas, nem vale a pena, né? Então... E aí, até é curioso, assim, porque pra mim, no final das contas, acho que tiveram várias reflexões, né? E óbvio, enfim, uma questão de biografia. E aí, a engenharia tem uma coisa, né? De ter uma segurança financeira maior, é uma profissão que paga razoavelmente bem. Mas... é engraçado, né? Eu acho que o porquê, no final das contas, ele não mudou tanto. Porque quando eu fui começar, as pessoas falam, nossa, mas você saiu de exatas, você tá com humanas e tal. E eu já conversei com ele, não sei se eu falei no podcast. Falei, gente, mas ciências tem tudo a ver com filosofia. Eu lembro de você falar isso no primeiro episódio do podcast de vocês. Eu lembro disso gente, no primeiro do episódio. tipo assim, porque as pessoas separaram, mas volta lá atrás na história dos cientistas. Os caras estavam querendo responder quem era a gente, por que a gente tá aqui, né? Por que o mundo funciona do jeito que ele funciona, né? E aí eu comecei a entender que o meu porquê não mudou. Para as pessoas parece assim, nossa, você super derivou. Mas o meu porquê, ele não mudou. O que mudou foi o como. Como eu faço o que eu fazia. O porquê ele continua lá, é a mesma motivação. Mas o como já não estava mais fazendo sentido para mim. Eu mudei o como. Como eu vou fazer? Como eu vou me expressar no mundo? Vai ser de outra forma, né? Isso me lembra muito a história de como nasceu a ciência da felicidade. Porque a ciência da felicidade é a psicologia positiva. Porque dentro da psicologia... a gente sempre estudou o quê? O que causa transtorno, o que causa doença. Era sempre o foco nas insanidades, digamos assim. E aí, claro, filósofos e outras pessoas já vinham pesquisando isso em outras áreas, mas um psicólogo chamado Martin Seligman, ele começou a olhar e dizer, mas espera aí, se a nossa área já estudou tanto o que faz mal para o ser humano, por que a gente não começa a finalmente descobrir o que causa o bem? O que causa o bem-estar? O que faz uma pessoa feliz? O que faz ela ter a sensação de que a vida vale a pena? Vamos começar a estudar isso. E aí ele começou a desenvolver dentro da psicologia estudos sobre isso. Então, já que era para olhar o lado bom, o que faz bem, chamaram esse viés de psicologia positiva. E a gente apelida carinhosamente de ciência da felicidade. Então, foi assim que nasceram esses estudos. Começou a olhar o que finalmente faz, o que de fato, então, causa o bem para o ser humano, o que faz a vida valer a pena. A psicologia positiva, ela nasceu assim, perguntando, né, o que faz bem para o ser humano, o que traz a felicidade para o ser humano. E hoje, a gente continua caminhando, mas avaliando o que faz a vida valer a pena. E aí, inclusive, o Martin Seligman, falando aí de uma das bases da ciência da felicidade, né, ele criou o PERMA, que é uma sigla, né? São cinco letras, com bases para felicidade. E aí, claro, para a vida, para o trabalho, para todas, para a felicidade no geral. Que é relacionamentos positivos, emoções positivas, realização, propósito e engajamento. Não nessa ordem, mas é porque as siglas são em inglês, mas traduzindo são essas 5 bases. E aí ele identificou que essas são as bases para uma vida feliz. Então, ter emoções positivas, e aí o que a gente falou, sem anular aquelas emoções de equivalência negativa, mas entendendo ali, olhando. Hoje, se eu fechar o olho e olhar para minha linha do tempo, desde quando eu comecei, que eu me lembro, assim, por gente, até hoje. Olha a sua linha do tempo aí e avalia quantos momentos positivos e negativos você teve. Eles podem até se igualar, mas
se você teve uma mais emoções positivas do que negativas, você tem essa base ali do PERMA bacana, tem um saldo legal. Engajamento, o que você faz, quando você se envolve com as coisas, você tem hobbies, você tem a oportunidade de fazer coisas que você gosta. Relacionamentos positivos, e aí, quando a gente fala de relacionamentos positivos, não é só aquele que você tem aí com seu companheiro, sua companheira, mas são os seus amigos, a sua família, as pessoas da religião que você frequenta, não sei no que você acredita, mas assim, todos os seus ciclos, quem são aquelas pessoas que você realmente pode contar? Aquela pessoa, se estiver passando um perrengue, sei lá, 3 horas da manhã, você vai ligar e a pessoa vai atender o telefone e vai te dar o ombro ali pelo telefone pra te ouvir, ou pelo WhatsApp, né? Que hoje em dia ninguém liga pra ninguém, mas enfim. Quem é aquela pessoa com quem você pode contar? Ou quem é aquela pessoa que não te julga em nada? Tu fez uma cagada, você tá errado, a pessoa, óbvio, vai te dizer honestamente que você tá errado, mas ela vai respeitar, ela não vai te julgar, ela não vai apontar o dedo pra você. Essa pessoa faz parte dos seus relacionamentos positivos. Então, todos esses pontos são a base do PERMA, né, que o Martin Seligman começou. E aí, inclusive, sobre relacionamentos positivos, ainda rola uma pesquisa. Tem mais de 80 anos essa pesquisa sobre se a gente fosse pegar assim, um tópico que mais faz as pessoas felizes, o que é. Tem um estudo de 80 anos, e esse estudo é realizado até hoje, que comprova que os relacionamentos positivos fazem uma vida mais feliz. Eles começaram a fazer os estudos com jovens que tinham 18 anos, vindo da guerra, uma vez ao ano. Pesquisadores iam lá e visitavam essas pessoas e perguntavam nesse último ano, faziam uma série de perguntas, é um questionário até longo, mas entre essas perguntas tinha uma, né, no último ano, se você tivesse que elencar o que te fez mais feliz, as respostas eram sempre ligadas ao relacionamento positivo. Alguém da minha família sobreviveu a um câncer e eu tenho essa pessoa viva do meu lado hoje, ou eu me casei, ou eu tive filho, ou eu encontrei meu amigo que eu não vi há 30 anos, que sobreviveu da guerra junto comigo. Todas as respostas ligavam a relacionamentos positivos. E aí, uma vez por ano, eles visitavam essas pessoas e faziam essa pesquisa. E o ápice, o ponto 1 das respostas, do resultado, era sempre relacionamentos positivos. Algumas pessoas foram falecendo, eles deram continuidade à pesquisa com os filhos deles, com os netos deles. Caramba. E faz 80 anos que essa pesquisa existe, e o top 1 dos resultados é relacionamentos positivos, que faz a vida valer a pena. Então, assim, é algo bem bacana. E aí, depois, dentro da psicologia positiva, a gente evoluiu, tem o PERMA, para quem tem interesse aí em pesquisar mergulhar nessa área, comece pesquisando PERMA. Mas, se você já conhece um pouco de ciência da felicidade, pesquise sobre o SPIRE, que é de um professor, Tal Ben-Shahar. Ele, inclusive, que lançou aí o primeiro curso de felicidade no mundo, que foi da Universidade de Harvard, tá vivo até hoje, graças a Deus. E ele identificou, ele chegou à conclusão de que o que faz, né, o que faz uma vida feliz são 5 pontos também, e aí SPIRE também são siglas, né, de palavras em inglês, mas traduzindo o lado espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Então, ele identificou que quando você cuida da sua espiritualidade, independente de crença, é um ponto positivo para uma vida feliz. Quando você tá bem fisicamente, é um ponto positivo para uma vida feliz. Aí tem a questão do relacionamento também. Tem a parte intelectual, quando a gente falou da vida digna lá atrás, né? Se eu tenho a oportunidade de fazer um curso que eu gosto, de fazer a faculdade, de estar envolvida ali no conhecimento, aprendendo coisas novas, seja para trabalhar ou não, como a Pri falou, né? Que tem várias formações. A gente tem formações que vão pro lado profissional e formações que vão pro hobby. Pro lado pessoal. E aí, quando você tem essa oportunidade de estar envolvido, desenvolvendo o seu lado intelectual, isso também te torna uma pessoa mais feliz. No Pesquisa em Modelo SPIRE é muito bacana. São as bases aí para uma vida feliz. Eu tenho umas coisas, né, para falar assim, é curioso, né, porque você falou isso dos relacionamentos, e seres humanos são seres de conexão, né? O nosso sistema nervoso se corregula através da conexão com o outro.
A gente evoluiu exatamente porque não somos, né, dos animaizinhos, não somos os mais fortes, mas em compensação vivíamos em sociedade, o que Muito trazia uma bem. força específica para o ser humano. E aí, quando a gente fala dos relacionamentos, a gente tá falando sobre isso, assim, né? E aí é muito curioso porque eu sempre fui a pessoa de estudar coisas alternativas, né? Então, assim, o yoga, a Ayurveda, Gente, sou sua fã. a medicina tradicional chinesa do tipo um pouco, né? Em algumas linhas e tal. A própria ginecologia natural, que também fala muito disso. E aí é muito curioso, porque isso é um conceito pro Ocidente, né? Do tipo de olhar pra doença. Mas o Oriente, ele olha pra saúde. Ele não cuida da doença, ele cuida de manter a saúde para que você não fique doente. Uhum. Então é muito engraçado, porque quando a gente vai olhando para as culturas do Oriente, as culturas, né, em termos de relacionamento com a saúde, a intenção é preservar a saúde, não cuidar da doença. Então, muito do que eu falo, muitas das vezes, falo, gente, porque saúde mental é a gente cuidar um pouquinho todo dia. Porque no final das contas é sobre isso, não é esperar ficar doente para fazer alguma coisa. É se cuidar a ponto de não ficar doente. Isso aí. Né? E eu acho que isso que você está trazendo é um pouco sobre isso, né? Essa timeline, assim, da construção. Isso aí. Acho que é uma ficha que caiu, assim, pro Ocidente de tipo... Nossa, a gente tá com foco na doença. Talvez esse não seja o melhor foco. Tem um passo antes da doença, que é do tipo, cuidar da gente não adoecer. Exato. Né? Eu acho que até o recorte da NR1 é interessante pra sobre gente fazer isso, um né? recorte de mercado, né? Sim. Que a gente vê muita gente falando sobre NR1, falando sobre... vamos entender quem tem alguma questão de adoecimento mental dentro da empresa. Não é sobre E a isso. gente escolheu por um caminho totalmente diferente. Prevenir. Vamos entender o que o ambiente faz nas pessoas que pode deixar, ainda que não deixe amanhã. Não, e eu fico mais feliz agora, porque como do tipo, tem todo esse rolê de agora tem a ciência da felicidade e tudo mais. Agora eu posso chegar com todo o meu conteúdo alternativo, que ninguém vai falar assim, cara, aquela garota maluca que abraça a árvore, Não, eles entendeu? vão entender, agora eles vão enxergar. Porque a ciência tá dizendo uma coisa que tipo, não era comprovado cientificamente, mas Sim. agora é. E aí é muito curioso essa relação que a gente tem com o comprovado cientificamente. Eu sou, né, de exatas, eu super entendo. Mas tem também, é isso, né? O yoga, por exemplo, é algo que foi sendo construído e que, assim, não tinha a ciência como ela é feita hoje, mas existia tempo para se observar e para se aplicar as coisas e perceber os efeitos que essas coisas provocavam. Boa. E muitas das vezes a gente desconsidera um conhecimento porque ela não tá lá na letra fria do papel da ciência, mas a gente esquece que aprendizados também vêm através de colocar em prática, perceber o resultado que aquilo provoca. Às vezes você não vai saber dizer porquê, mas o resultado existe, né? Você consegue mostrar que o resultado acontece. E, óbvio, a ciência vem complementar no sentido de dizer por que aquele resultado acontece, como eu consigo trazer mais repetibilidade para aquilo. Então, uma coisa complementa a outra. Então, eu fico feliz porque agora eu já não me sinto mais tão alternativa quando eu vou falar de respiração, quando eu vou falar de meditação. Porque agora tem um monte de coisa que fala, é bom, faz e tá tudo certo. Eu acho que tem uma questão até predatória de mercado, né? Tem muita coisa que, se a gente for pegar a comprovação científica na definição... Não é comprovado cientificamente, mas que se vende como comprovado cientificamente. Pois é, sempre bom a gente investigar isso também. Na psicologia, por exemplo, na psicologia positiva, por exemplo, tudo tem a referência. Tudo tem a referência científica. Esse dado veio da onde? Exatamente. Essa pesquisa saiu... E a gente fica acompanhando as pesquisas. E aí é tudo lá de fora, né? Então a gente acompanha, alguém traduz, vamos compartilhar e a gente vai indo. Porque, sim, a gente precisa ter essa base. Quando a gente chegava pra uma empresa falando de felicidade no trabalho, vinha todo mundo... Ai, meu Deus, vem essa pessoa com esse papinho paz e amor...
Aí você imagina que você já tava nas bases científicas. tinham... Imagina eu que vim falar aqui sobre yoga, a gente vai falar sobre respiração. Vamos lá, quando a gente... Chegava numa Kombi. E hoje, as pessoas achavam que a gente vinha... Bandana na cabeça. Tá pensando que eu tô presa nos anos 70? Peraí, gente, eu tenho base científica que comprova o resultado disso aqui, sabe? E é interessante, eu fico chocada, assim, olhando as pessoas, às vezes, pessoas que eu conheço que eram totalmente fechadas pra esse tema, tipo yoga, meditação, respiração. Ai, meu Deus, que saco, eu não sei o quê. E aí, eu vejo algumas pessoas dizendo assim, tava fazendo exercício de respiração, aí eu olho... Eu não falo, porque, né, a gente tem que ser legal, não vou provocar. Mas a vontade é de dizer, eu te falei que isso funciona. E a pessoa, ai, nossa, tava fazendo exercício de respiração, melhorou. Eu só faço assim. É muito engraçado, sabe? Ver essas pessoas enxergando que, caramba, isso funciona. Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade com meditação. Primeiro eu tinha uma... Não era nem dificuldade, assim. Eu confesso que eu era, sabe, meio... Resistente. Eu falei, meditação não é pra mim, não. Nem pensar. E aí eu pensei, gente, mas eu quieta, eu sou muito agitada, como é que eu vou me silenciar? E se eu ficar quietinha, minha cabeça, meus tico e teco, meus divertidamente, fica assim, ei, tá sentada porque tá quieta por quê? O que tá acontecendo? Que silêncio é esse? Não, aí começa a pensar nas coisas. E eu tinha que fazer isso, e eu tenho que entregar tal relatório. E aquele dado, e lembrei de tal coisa que eu tinha comprado no mercado. Gente, meditação não é pra mim. E aí eu tentei dar oportunidade pra meditação umas 3 vezes, aí bati o pé, não é pra mim. Aí um belo dia eu descobri que conheci algumas pessoas que faziam meditação há muitos anos. Peraí, deixa eu ver se eu dou uma oportunidade de novo. Comecei a perguntar na curiosidade, porque eu sou muito curiosa. Falei, eu vou usar essa minha força aí pra, então, ver se funciona. Comecei a perguntar pras pessoas, como é que é a sua meditação? Mas o que você sente? Mas o que acontece? Mas você pensa alguma coisa? Quando seu pensamento desvia, o que você faz? Eu comecei na curiosidade, e aí as pessoas iam me dando os relatos delas, e eu pensava, talvez se eu fizer isso funcione. Talvez se eu fizer isso. E aí eu comecei a tentar. Hoje, eu já sou mais adepta da meditação, eu consigo. Mas pra mim, por exemplo, hoje funciona mais a meditação guiada. Eu tenho que ter aquela orientação inicial pra eu conseguir, de fato, mergulhar naquilo ali. Meditação sozinha, eu e o silêncio ainda não consigo, mas já dei uma boa evoluída. Pelo menos a guiada eu já consigo. Quem sabe daqui uns 2, 3 anos eu já faço meditação no silêncio sozinha. Mas e falando de mito, né? Porque é isso, meditação as pessoas acham, vou sentar e a minha mente vai ficar... Era esse o pensamento que eu tinha, Pri. Mas não é assim, não. É do tipo, eu brinco muito, assim, eu falo, gente, meditação é sobre você fazer a escolha de voltar quantas vezes forem necessárias. Isso. Tem dias que você vai voltar, você vai falar, peguei o trem do pensamento, fui embora. Onde é que eu tô? Aonde eu tô quando eu tô? Não, então tá, então eu vou voltar pra cá. E aí você vai embora de novo. Tá bom, vou voltar pra cá. Eu vou voltar pra cá. E é sobre essa escolha. É sobre saber e conseguir perceber e escolher voltar. Porque no final das contas, é sobre isso na vida. A gente falou de propósito, a gente falou do que fazer, a gente falou de escolher sobre o que vai fazer com as emoções ou não. É sobre isso, onde eu tô quando eu tô conversando com alguém. Eu tô de fato aqui ou eu não tô aqui? Nossa, essa coisa do momento presente é algo que eu fico... Se eu tiver numa reunião... Porque, assim, presencial é muito fácil. A gente tá aqui, olho no olho. Eu tô sentindo vocês, a gente tá junto. Mas se eu tiver numa reunião online e a pessoa estiver falando comigo, eu posso ter um checklist gigantesco do meu lado. Meu amor, eu não vou fazer nada do que tá ali no checklist. Eu vou dar atenção total pra quem tá ali pra mim. Porque eu sinto que se eu desviar o olho, ou se eu abrir uma outra tela pra responder um e-mail, ou ver uma mensagem no WhatsApp, ou fazer qualquer outra coisa que não seja prestar atenção no que a pessoa tá falando pra mim, eu sinto que eu tô desrespeitando ela. Então, assim, se você conversar comigo, eu tô o tempo todo assim, olho no olho. Você tá falando comigo, eu tô te olhando no olho. Sim. Eu tô aqui 100% presente. E aí, quando... É muito engraçado, porque, assim, às vezes eu me atraso em algumas coisas, porque se eu tiver muita reunião, meu irmão, eu não vou conseguir dar conta do meu checklist. Porque enquanto você estiver falando comigo ali naquela reunião, eu vou estar 100% presente com você.
E aí, às vezes, eu ainda tenho essa dificuldade, assim, às vezes algumas coisas que eu preciso fazer do meu checklist se atrasam por isso. Porque eu tenho essa coisa de estar 100% no momento presente. A maior dificuldade, né? Na velocidade da informação que a gente tem hoje. Pleno 2025. Tá todo mundo eu tô aqui. sempre em 25 lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Eu tenho isso, gente. Babi, vamos para nossa bate-bola final. A gente vai ter que marcar um volume 2. Todo mundo, a gente chega no final e pensa, não, tudo bem, vamos marcar um outro, porque a gente não conseguiu Mas todos os tópicos. Eu acho que esse episódio, votem aí, pode colocar aí nos comentários. Esse episódio tinha que ter o quê? Opção A, 3 horas. Opção B, 5 horas. Opção C, 10 horas. Opção D, um final de semana inteiro. Votem aí nos comentários, que eu tô curiosa agora. Participem da nossa pesquisa científica. Comprovado cientificamente. Comprovado cientificamente. É isso que a gente vai dizer. É isso que nós gosta. Dados, me deem dados. Vamos lá. Livros que todo mundo tem que ler. Vamos lá. Eu tenho vários, né, pra indicar, assim. Tem uma coletânea inteira. Mas vamos no básico do básico. O primeiro, se você tá desbravando esse assunto, não conheço nada de ciência da felicidade, mas fiquei curiosa aí depois desse papo, procure um livro chamado Seja Mais Feliz. É uma capinha roxa. Depois, qualquer coisa, eu mando a imagem pra vocês pra colocar aí, sei lá, na edição, não sei. Seja Mais Feliz. Minto, peraí, deixa eu falar um primeiro antes desse. Calma, vamos, o primeiro degrau. Primeiro degrau, procure um livro chamado Florescer, que é do Martin Seligman, que começou a olhar, né, o pai da psicologia positiva, porque ele tem a base, ele fala do PERMA, ele explica como começou essa questão dos estudos da felicidade, ele traz o basicão. Aí, o segundo degrau é o livro que eu falei, o Seja Mais Feliz, que tem a capinha roxa, que é do professor Tal Ben-Shahar, que fala do método Inspire. E aí ele fala mais avançado, então ele fala de como trabalhar o seu lado espiritual, físico, relacional, intelectual, enfim, para a felicidade. E aí, para quem tá com foco mais em felicidade na vida e no trabalho, enfim, tem um livro de uns amigos meus que eu super recomendo, que se chama A Felicidade Mora e Trabalha Aqui. Esse é sensacional, porque aí ele tem exercício. Ele tem a prática que a gente gosta, beleza. A pesquisa científica diz que é bom isso aqui para felicidade. Então, como é que eu boto isso em prática? Aí tem lá, o livro é todo com atividade prática para você fazer no seu dia a dia ou no seu trabalho. Se chama A Felicidade Mora e Trabalha Aqui. Muito bom. É de uns amigos meus. É muita gente junta, o livro é um colaborativo, então se eu começar a citar os nomes aqui vai ficar chatão eu deixar passar alguém, mas considerem ali todos os meus amigos como autores. É muito bom esse livro. Esses são os livros aí que eu recomendo, pelo menos para você começar, vai. E quem é que não pode deixar de bater um papo aqui gravado com a gente? Cara, eu tenho 2 pessoas de cara. A primeira, ainda nessa linha de felicidade, é a Tayla Oliveira, que é minha parceira, ela é psicóloga. Ela também é certificada como Chief Happiness Officer. E ela fala muito sobre as forças de caráter, que é um outro tópico que é a espinha dorsal da ciência da felicidade. Lembra que eu comecei o papo me apresentando? Eu tenho amor ao aprendizado, criatividade, generosidade, vitalidade. Essas são as forças de caráter. São 24 no total, mas as nossas top 5 ali são forças de assinatura. E a Tayla é especialista nisso, ela é sensacional. Então, se vocês quiserem dar continuidade a esse papo de felicidade, chamem a Tayla para falar das forças de caráter, que vocês vão gostar. E a segunda pessoa, também minha parceira, Michele do Parelli, que eu acho que você já deve ter pensado nela em algum momento, com certeza. Ela é idealizadora do evento Agrega RH, que é um projeto lindíssimo para desenvolver aí RHs do Rio de Janeiro. É um evento itinerante, então o objetivo dela, o propósito dela é alcançar todos os RHs, incentivar eles a evoluírem, a estarem mais desenvolvidos aí, serem mais estratégicos em suas profissões. Então, são 2 pessoas que eu super recomendo para estar aqui. Maravilha. Muito obrigado. Uma consideração finais. final. Fica à vontade. Ai, que suspense. Suspense. Não, eu
acho que a nossa conversa como um todo falou de assuntos muito importantes, né? O quanto olhar para as nossas emoções, e aí tudo se conecta, né? A meditação, esse processo de olhar para mim, de aprender a estar em estado de autoobservação, de identificar quando eu fui, quando eu voltei, e me relacionar comigo, me relacionar com as minhas emoções. E eu acho que a gente vai conseguindo aprofundar e entender quais são as nossas dores, por que que eu escolho uma coisa, escolho outra. E tem uma coisa que uma vez eu ouvi num evento de comunicação não violenta, que foi facilitado pelo Dominic Barter, que ele falou assim, a gente responsabiliza muito o outro por aquilo que a gente sente, né? E aí ele falou assim, é como se você desse um controle remoto na mão da outra pessoa. E aquilo foi tão visualmente esclarecedor, né? Porque esse lugar de autorresponsabilização, assim, Sim. cara, você vai continuar dando o controle remoto pro outro, né? Então, assim, pega o controle remoto de volta e entenda que você tem a autorresponsabilidade de cuidar de você, né? De cuidar das suas emoções, de fazer por você aquilo que faz sentido e que cuida da sua felicidade. E óbvio, né? Aqui tem todo um contexto, a gente sabe que nem sempre isso é fácil, tem um contexto social, de trabalho, enfim, mas sempre é possível fazer alguma coisa. Sim. Por menor que ela seja. É possível fazer alguma coisa, né? Então, acho que é isso. Bom, minha consideração final é que ser humano é sempre muito bom, é sempre recomendável, mas que quando a gente fala de felicidade corporativa também é muito lucrativo, viu? Agora eu estou agradando os capitalistas. Seres humanos felizes são muito mais produtivos. Muito obrigado para quem nos assistiu até aqui. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Babi, pela presença. E até a próxima. Até a Amei próxima. tá aqui. Beijo! Uhul!